Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito do chamado de Deus à transformação e à entrega total. Você já atendeu o chamado de Deus à transformação? Já atendeu o chamado de Deus à entrega total? Você já percebeu que às vezes nós fazemos algumas coisas aqui, ali e achamos que isso é suficiente para Deus? Porque nós damos uma oferta aqui, um dízimo aqui, porque nós ajudamos o necessitado ali, porque nós não fazemos o que muitos ou muitas outras pessoas fazem, achamos que isso é suficiente para Deus. Quero ler o texto com você que vai fundamentar esse princípio a respeito da transformação e entrega total a Deus. Lá no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ouvindo, queridos, o que Deus quer para a gente, esse texto ele é muito interessante porque a gente percebe que a partir do capítulo 12 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo ele passa a tratar de questões mais práticas. Capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai fundamentar a respeito do Evangelho, ele vai falar a respeito do homem como um pecador, vai falar a respeito do sacrifício de Jesus, vai falar a respeito dos atributos de Deus. Ele vai apresentar o homem como tendo necessidade do Senhor, como alguém que não tem como e não tem condições de se salvar, a obra redentiva do Senhor. E depois dele fundamentar tudo isso que ele chama de misericórdias, ele vai convocar, ele vai chamar o homem para uma entrega total a ele, uma transformação. Para não mais apresentar como no passado sacrifício de animais, não mais apresentar como no passado uma oferta à parte de nós, mas entregando agora a nós, entregando eu, a minha vida, o meu ser, como sacrifício ao Senhor para a glória dele. Aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que a adoração que Deus quer não é a adoração de sacrifício de coisas, não é adoração externa, mas ele quer a adoração minha, o meu ser, todo o meu ser, a minha mente, o meu corpo, a minha vida de maneira integral a ele. E a gente percebe, queridos, ele fundamentando por meio de 3 pontos. Posso fundamentar com você por meio de 3 pontos. O primeiro é a respeito do sacrifício vivo e racional. O apóstolo Paulo lhe exorta, queridos, os cristãos a oferecer os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que a adoração agora, ela não se resume mais a rituais, como eu mencionei para você, mas ela envolve uma entrega total a Deus. O sacrifício agora é racional. Isso significa que eu devo viver para o Senhor, tendo como base as misericórdias de Deus, que está relacionado com a vida de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, queridos, a gente percebe a respeito da transformação da mente. Paulo adverte os cristãos a não se conformarem com os padrões do mundo, mas a serem transformados pela renovação das suas mentes. Essa transformação ela envolve um processo contínuo de aprendizado e conhecimento. À medida que os cristãos eles permitem que a palavra de Deus molde os seus pensamentos e valores, dessa mesma forma, eles vão vivendo de maneira a serem transformados, queridos. Então, eu transformo o meu modo de agir, transformo o meu modo de me relacionar, seja com os homens ou com Deus, à medida que a minha mente é transformada, à medida que a palavra de Deus ela molda os meus pensamentos. E terceiro e último lugar, a respeito de discernimento da vontade de Deus. Então a transformação da mente, ela capacita os cristãos a discernirem a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável. Ao se alinharem com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, os cristãos eles experimentam, queridos, a
plenitude da vida em Cristo e são capacitados a servir a Deus de maneira eficaz. Esse é o chamado de Deus para mim, o chamado de Deus para você. Para que a gente viva de maneira que nós somos agora o sacrifício a Deus, não mais animais. E entendendo que a adoração agora é por meio da minha vida. A adoração é a minha vida de maneira integral. Eu começo a adorar a Deus a partir do momento que eu acordo. A partir do momento que eu acordo, tudo que eu faço, tudo que eu interajo, a maneira como eu me relaciono, isso é adoração a Deus. Eu devo oferecer minha vida para o Senhor. Você tem feito isso? Você tem realmente oferecido a sua vida como sacrifício ao Senhor? Tem se entregado de maneira integral? Porque a gente experimenta a boa e perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente se entrega de maneira integral para Ele. A nossa mente é transformada pela vontade de Deus, pelos ensinamentos de Deus, pela palavra de Deus, e eu passo a experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus, Ele quer, queridos, que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa vontade, ela não é boa. A vontade do mundo para nós, ela não é boa. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a viver de maneira integral para Ti, Senhor Deus. Nos ajude a entender que a nossa vida deve ser uma vida de adoração contínua a Ti, Senhor Deus. Uma vida de entrega completa a Ti. Para que a nossa mente seja transformada por meio da Tua palavra, Senhor Deus, e possamos experimentar qual a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Nos ajude para a Tua glória, Senhor Deus, e para que possamos viver uma vida satisfeita em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.